A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, minhas queridas, meus queridos, uma noite abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a paz esteja na sua vida, que o amor de Deus e do Divino Espírito Santo possa habitar em nossos corações e nos dar uma noite de paz, uma noite cheia da presença de Deus, porque a coisa melhor que nós podemos ter nesta vida é a presença de Deus. E é tudo que o ser humano hoje mais precisa nesses dias tão turbulentos, tempos de guerra, tempos de problemas de diversas áreas, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas sentimentais, emocionais, diversos problemas. A terra está cheia de problemas, essa que é a verdade. Desde quando entrou o pecado no mundo, o que mais há na terra é os ais. E cada vez se aproximando mais da vida do Senhor Jesus, mais as coisas nós vemos, o que se passa na face da terra, guerra, rumores de guerra, terremoto, a lista é grande de tantas coisas. Mas nós devemos olhar para Deus, olhar para a sua palavra, buscar a Ele, como diz a sua palavra, buscai a Ele enquanto está perto, invocai o seu santo nome, porque Ele é fiel para nos salvar. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades que talvez você esteja passando, talvez casos de enfermidade, aonde os médicos já se enganaram, problemas financeiros, aonde você não encontra uma porta de emprego e as dívidas acumulando, e precisa colocar o pão na mesa para a família. Saiba que Deus é fiel e Ele sempre envia o escape. A palavra de Deus tem muitas referências, muitos livros, a qual Deus sustentou o seu povo, sustentou aqueles que esperavam nele, como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou os meus pés de um charco de lodo. Deus, Ele é poderoso para te salvar, para me salvar. Ele não abandona nenhum daqueles que esperam nele. Isaías diz, o profeta, que todos que esperam no Senhor não serão confundidos. O homem, as pessoas, elas podem sim nos abandonarem. Talvez eu esteja falando com pessoas que receberam não. Talvez eu esteja falando com pessoas que confiaram tanto no ser humano que foi decepcionado. E é verdade. Jeremias fala que maldito é o homem que faz o seu braço a sua força, que confia no outro homem, mas confiar somente em Deus. Deus é um ser verdadeiro, Ele cumpre a sua palavra, Ele é aquilo que Ele diz. Eu não, você também não. Nós mudamos de ideias de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as sensações que nós sentimos. Nós mudamos de ideias. E diga-se que muitos mudam até rápido demais. Mas Deus, a palavra de Deus diz que Deus não sofre nenhuma variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então deposita a sua confiança nele, porque Ele jamais te abandonará. Ainda que você esteja no fundo do poço, Ele vai lá e te resgata, porque Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Ele falou a Abraão: seria eu falso Abraão por não ter acima de Deus ninguém? Ele fala: eu jurarei por mim mesmo. E Deus, Ele cumpre a sua palavra a Abraão, a Isaac, a Jacó, e Ele vem cumprindo até nos nossos dias.
Qual foi o dia que Deus não cumpriu a sua promessa em nossas vidas? Deus é maravilhoso. Você já agradeceu Ele hoje? Você acordou hoje de manhã agradecendo a Ele? Porque isso que agrada ao Senhor, independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo, passando, se sair da nossa boca o louvor a Ele, é o que Ele espera de mim e de você. Não murmurações, não reclamações, mas agradecimento. É o que nós temos que fazer todos os dias, porque Ele tem nos dado o seu socorro, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos salvado, tem nos guardado, abençoado a nossa família. Tudo provém de Deus. É Deus que nos dá a sua graça, o seu amor. Amém? Então, que você possa agradecer a Deus por mais esse dia. Você que está chegando no seu trabalho, nas suas atividades, você que está aí com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, com a sua parentela, sua mãe, seu pai. Abaixo de Deus, o maior bem que nós temos aqui nessa terra é a família. E chegar em casa e ver a nossa família bem. Amém? Então, agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelas dificuldades, porque elas também nos ensinam, e diga-se que ensina muito mais do que no tempo de fartura, porque faz a gente depender mais de Deus, e se quebrantar mais diante dEle. Você vê que em meio às prosperidades, poucos buscam a Deus, não falta nada, tem saúde, tem dinheiro, tem bens, o que falta? Mas às vezes nas dificuldades, e a Bíblia nos relata várias passagens onde homens, mulheres, pessoas que passando por dificuldade, passando por lutas, elas recorreram ao Senhor e o Senhor livrou. Então tem muitas referências de que Deus é um Deus que nos livra, é um Deus que nos socorre. Quantas vezes Deus já te socorreu com um livramento de morte, com uma porta de emprego, com tantas bênçãos, que se nós fôssemos pararmos para contarmos, faltaríamos tempo. Então traga a memória, como diz no livro de Lamentações de Jeremias, quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Amém? Mas eu quero compartilhar aqui uma palavra com meus amados, que se encontra aqui no Evangelho segundo João. Quero estar lendo aqui alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui, João vem testificando, nada mais, nada menos
do que o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que se fez carne, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne, nascido da Virgem Maria, como nós conhecemos na Escritura, que veio sobre ela o Espírito Santo, e ela gerou, por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus. E aqui João Batista dá testemunho dele, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João vem testificando do próprio Jesus, que veio aqui nesta terra. E o testemunho de João é esse, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus o enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então ele perguntou: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passariam em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João o batizava. E João vem testificando, dizendo que ele não era o Cristo, que ele não era o profeta Elias, mas que ele era a voz do que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para o Messias, e ele vem testemunhar a respeito de Cristo. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousou sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vier, vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O maior profeta nascido de mulher, o próprio Senhor Jesus dá testemunho de João, vem testemunhando João a respeito do Messias, do Cristo que viria a este mundo. Já havia muitas profecias a respeito, só que ficou um período sem nenhuma profecia por muitos anos. Israel, Deus ficou em silêncio, até que parece no mar da Galileia João Batista, o precursor, a voz que clama no deserto. E os fariseus queriam saber: quem és tu?
E ele confessou, ele não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então ele perguntou, quem és tu? Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. E disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele testemunha aqui também sobre o profeta Isaías, um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia. Por que maior que eu digo? Porque é o que mais profetizou a respeito da vinda do Messias. Foram 66 capítulos. Diz os historiadores que é uma Bíblia, um livro dentro da Bíblia. E é mesmo, porque é 66 capítulos, e todos eles apontando Jesus, apontando o Filho de Deus. E vem o profeta João Batista clamando no deserto, e o povo descia para ser batizado por ele. E diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe, que buscais? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste. Respondeu-lhes, vinde, vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Dá uma parada aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Quer dizer que o próprio profeta Moisés e os profetas, como diz aqui, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Quer dizer, ele dá aqui testemunho, Filipe, a respeito de Jesus. Você vê que André, discípulo de João, quando João Batista dá testemunho de Jesus, o próprio André, que era discípulo de João, como acabamos de ler aqui, ele pula para o lado de Jesus e segue. E Jesus pergunta, o que querem? Eu quero o Rabi, como está aqui escrito. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe, que buscais? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Quer dizer, do João Batista, ele pula e segue a Jesus. E não para por aí, porque André conta isso para Simão, e Simão, que é Pedro, vai até Jesus, e Jesus fala, agora não serás mais Simão, mas será Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
igreja. Então você vê que um leva para o outro. E André, irmão de Simão, Pedro, um dos 12 que tinha ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, e quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. E os dois, um fala para o outro, até que chega a Filipe, e não para por aí, e perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crê, pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João Batista, ele dá testemunho do Senhor Jesus. E André, um dos seus discípulos, passa a seguir Jesus. André fala isso para Simão. E ele também vai ao encontro de Jesus. E essa é a nossa missão, de falar de Jesus. O centro da mensagem é Jesus, o nosso Salvador, a luz que veio ao mundo para salvar-nos, para perdoar os nossos pecados. Jesus é o centro da mensagem, ele é o foco da mensagem. E João Batista, quando os fariseus perguntar quem é ele fala: ó, vou logo falando, eu não sou Cristo, também não sou profeta e também não sou o profeta Elias. Eu sou apenas uma voz. E Jesus fala sobre João, que não houve profeta maior do que João. Mas João fala que é apenas a voz que clama. É o que nós precisamos ser neste momento século, neste momento, nesses dias a qual nós estamos vivendo. Devemos ser só a voz. Um dos maiores profetas nascido de mulher diz que era apenas, ele era a voz que clama no deserto. E o povo saía para ser batizado. Ele fala: eu vos batizo com água, mas vem um após mim, que eu não sou nem digno de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Ele está dando testemunho de Jesus. Os profetas deram testemunho de Jesus. Moisés falou a respeito de Jesus. E nós devemos falar a respeito de Jesus. A mensagem é sobre Jesus. Tudo tem que girar em torno de Jesus. A glória é para o Senhor Jesus. Os louvores é para o Senhor Jesus. As pregações é para a glória do Senhor Jesus. E está aqui um dos maiores profetas, que era João, e ele dá testemunho de Cristo. Quem dera que todas as mensagens que nós ouvíssemos dos pregadores fossem a respeito dele. Porque ele, no princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Quem dera se a mensagem hoje fosse só a respeito dele. O mais importante de todo o universo é o Filho de Deus. Jesus levanta, ou melhor, permite que João venha a essa terra para dar testemunho específico. A mensagem de João Batista até ele ser decapitado era: segue ele. Eu só batizo com água, ele batiza com fogo. Segue ele. João Batista aponta o tempo todo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Duas coisas que João Batista, quando esteve aqui, ele dava testemunho: Jesus e do pecado. Por ele testemunhar ou apontar o pecado de Herodes, Herodes manda matar ele. Ou melhor, quando tem uma festa, a enteada dele, orientada pela mulher de Herodes, ela dançando, Salomé, ele se encantou com ela e ele falou: tudo que tu me pedires, até a metade do meu reino te darei. Orientada pela mãe, ela fala: pede a cabeça do profeta João. E foi pedida a cabeça de João numa bandeja. Mas João veio com esse propósito. João veio com esse propósito. E diz assim, ó: então ele falou aos João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, e quem vem depois de mim tem, contudo, a primazia, por quanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus por causa da sua graça. O profeta Moisés, um dos maiores profetas, legislador. Não houve profeta igual a Moisés. E a palavra de Deus diz que não houve também mansidão como de Moisés no seu tempo. Profeta como ele, manso, que tirou o povo de Deus da escravidão do Egito de Faraó. Mas Moisés estava apontando a Cristo. Os profetas apontavam a Cristo. Todos apontaram a Cristo. Então por que nós temos que sair do foco da mensagem que é Cristo? Toda mensagem tem que apontar a Cristo como Salvador, como cheio da plenitude, da glória, do Filho de Deus, o unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, e quem vem depois de mim, contudo, a primazia, por quanto já existia antes de mim. Ele já existia, ele era o Verbo. O Verbo era Deus, e nada do que foi feito seria feito se não fosse por ele. Jesus é o ser mais importante do universo. Ele fala em Marcos que toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. E debaixo da terra, ele tem a chave da morte e do inferno.
Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se as religiões que negam a existência de Cristo, que negam a pessoa do Senhor Jesus, a sua divindade, se as religiões, as seitas, lessem com todo cuidado o livro do Pentateuco, o livro que Deus deu a Moisés, eles ouviria de Moisés apontando o Filho de Deus, porque toda a Bíblia só aponta o Filho de Deus, porque ele sempre existiu. Ele é antes de formar-se o mundo, a terra, os céus, o ser humano. Por que tanto conflito? Por que tanta guerra? Por que tanta miséria, tanta fome, tanta maldade e ruindade na terra? Porque o homem não quer reconhecer o Filho de Deus. O homem quer viver da sua maneira, o seu estilo de vida. Eles ignoram a Deus e o seu Filho. Eles tapam o ouvido para não ouvir a verdade de Deus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Mas diz assim, João 3,19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas. E é o que nós vemos. As pessoas amam mais as coisas do que a Deus. Paulo chega a dizer que deixaram de adorar a Deus para adorar a criatura, e igualaram a Deus com uma criatura. Eu sou apenas uma criatura, você é apenas uma criatura criada por Deus. Nós estamos aqui porque Deus permitiu, mas Deus não. Ele é antes da eternidade, tudo foi feito por Ele, mas as pessoas desprezam a Deus. Desprezam a Deus até mesmo nos seus cultos, aonde o culto deveria ser feito para Jesus, que era o foco do culto, da adoração, como João aqui dá testemunho, e André dá testemunho dele, achamos aqueles que o profeta, e a lei dizia que viria, e daí em diante não para mais. Essa deveria ser a mensagem de todos aqueles que falam a respeito da palavra de Deus, do Messias, falar de Jesus. Mas a mensagem de hoje, o foco não é mais Jesus. A maioria das mensagens é sobre o homem. É sobre o homem, sobre
as necessidades dos homens, sobre as nossas necessidades, não é a respeito do reino de Deus, como Jesus fala em Mateus, capítulo 6, a partir do 33. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quem é o principal do reino dos céus? É Jesus. Mas hoje, a mensagem não é mais a respeito de Jesus, a mensagem é a respeito das nossas necessidades. O homem se fez vítima, e a mensagem é a respeito do homem, e não do Criador, do Senhor dos Senhores, daquele que se vestiu da nossa carne e veio a esta terra para carregar sobre os seus ombros todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o centro de tudo. Até hoje, os anjos ficam maravilhados com a mensagem da cruz. E quantos de nós já não sentimos mais nada quando lemos a respeito daquilo que o Filho de Deus veio fazer nesta terra? Perdemos o foco. O foco é tantas coisas, mas não é mais Cristo. Não é mais sobre o Filho de Deus. Tudo deveria girar em torno dele, porque tudo foi feito para ele. Todas as coisas foram criadas para ele, para a sua glória. O Pai deu um nome que está acima de todo nome, mas nós os desprezamos com as nossas atitudes. Nós confiamos mais no homem do que no Criador. Nós apontamos mais o homem do que o próprio Filho de Deus, que veio a essa terra, morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, para nos dar direito à vida eterna. Mas hoje o importante é o homem. O ensino é sobre as necessidades do homem. E é muitas. E aonde, em muitas religiões, Jesus já não é o centro do culto, da adoração, do louvor, da primazia. E o próprio João Batista dá testemunho a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Mas muitos louvam com a boca, mas o seu coração está longe. Jesus fala a respeito disso e dá testemunho de profeta Isaías quando testemunhou, quando ele falou essa palavra: eles me louvam com seus lábios, mas os seus corações estão longe. Está cheio de tantas coisas, menos de Jesus, aonde ele tem toda a primazia, aonde o próprio João dá testemunho de Cristo: eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. É Jesus. Jesus não existe por causa das coisas. As coisas existem por causa de Jesus, porque ele era o Verbo. E tudo foi feito por ele e para ele. Mas ele, para muitos, já não é mais o importante.
importante é agradar o homem. O importante é o cumprir minhas atividades. Jesus olha para o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece e vê se realmente nós o amamos. Se realmente nós estamos dando a Ele a primazia, a glória, a honra devida, porque tudo é para Ele. Paulo fala sobre isso. Mas quantas religiões que matam em nome de Deus, porque não conhecem o verdadeiro Deus. Porque se conhecesse, Deus não manda matar. Deus Ele dá a vida. E por que essa guerra? Porque tudo isso que nós estamos vivendo é porque o homem quer impor as suas vontades. E a vontade do homem passa a vontade de Deus. Eles querem passar por cima de Deus. Não vê esse conflito lá fora? Por quê? Não querem reconhecer Jesus como o Messias prometido, o Salvador do mundo. Mas eles rejeitam. E por causa disso, há tanta morte, há tanta guerra, há tantos males na terra. E isso vai só piorar até Jesus vir e levar a sua igreja e levar o seu povo até a consumação do século. Porque o homem vai de mal a pior. O homem está atolado no pecado. Eles rejeitaram Jesus. Eles amaram as trevas mais do que o Filho de Deus. Só Jesus pode nos libertar mediante a sua graça. Só Ele pode nos salvar. Paulo fala lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida. Só Jesus pode arrancar o homem do charco, do lodo, do pecado e nos dar uma nova vida, uma viva esperança de morar com Ele no novo céu que será criado, numa nova terra, na nova Jerusalém, aonde não vai haver mais choro, não vai haver mais clamor, porque as primeiras coisas já passaram. É o momento de nós refletirmos e ver como que nós temos vivido nesta terra, porque o Messias esteve aqui e deixou a sua palavra. Jesus, o maior privilégio que nós tivemos de ter Jesus passando por esta terra e pregando sobre o seu reino. É chegado o reino dos céus, arrependei-vos dos vossos pecados. Essa terra está com seus dias contados. Satanás está com seus dias contados. Para ele não há mais jeito, não há mais solução. Então ele quer levar o maior número possível de almas. Ele quer enganar. A palavra de Deus diz que, se fosse possível, ele se faria de anjo de luz e enganaria até os escolhidos. Satanás tem levado milhares de pessoas no nome das religiões, das seitas. Mas a palavra do Senhor tem sido anunciada, tem sido pregada, em tempo e fora de tempo. Então fala, prega, insista, ensina. Porque chegará dias que o homem não suportarão a sã doutrina e terão comichões nos ouvidos,
tamparão os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Mataram João Batista, achando que ia calar a voz dele. Mas Jesus veio pregando, anunciando o reino do céu que é chegado. E ele chama Pedro, ele chama André, ele vem chamando a Filipe, a Natanael, e ele não para, e chama nos dias de hoje a você, a mim, todos quantos, como diz aqui, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é da vontade da carne, e nem da vontade do sangue, e nem da vontade do homem e da mulher, mas da vontade de Deus. É Deus que começou essa obra através do seu Filho Jesus. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus está sobre nossas vidas. Ele nos revelou. Nós estávamos atolados no charco do lodo, do pecado. Paulo fala que todos se desviaram, todos seguem seus caminhos. Nós sequer o justo. Deus olha para o céu, da terra, não vê o justo. O próprio Jesus veio aqui nessa terra. A luz veio ao mundo para que o homem não fosse condenado. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Porque o mundo já está condenado. O diabo já está condenado. Os demônios já estão condenados. Há um tempo determinado por Deus, aonde ele julgará nações, povos, línguas, etnias, todos aqueles que esqueceram de Deus, todos aqueles que rejeitaram a salvação por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um dia a qual todos os homens que rejeitaram a Deus, todos que já passaram por esta terra, que vão passar, vão estar diante daquele trono branco. E para nós não estarmos lá, temos que receber a Jesus como nosso único e exclusivo e eterno Salvador, o único mediador, medianeiro entre o homem e Deus, Jesus. Ele morre com os braços abertos, apontando a salvação a todos os homens. Na horizontal e na vertical, a salvação vem de cima, vem de Deus, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo. Que amor é esse? Que entregou. Ele entregou o seu filho. Você entregaria o seu filho? Eu não entregaria, nem você entregaria, mas Deus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é Jesus. Os apóstolos falaram de Jesus. João Batista falou de Jesus. Os profetas falaram de Jesus. Todos falaram de Jesus. E nós devemos falar de Jesus. E que tudo seja para Ele, para a glória dEle. Que o foco seja Ele, não o homem, não as atividades. Que o manifeste
qualquer obra, mas que seja com o motivo certo, para agradar a Ele, para enaltecer o nome dEle, fazer excelso o seu nome e engrandecer o seu nome. Receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no meu e no seu coração. E a paz do Senhor Jesus